Olha, como prometido no início do programa, vamos falar agora direto de Brasília. Já está aqui conosco, via plataforma digital, a deputada federal Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Boa noite, deputada. Boa noite, vocês me ouvem bem? Sim. Ouvimos muito bem. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal das 6. Eu me chamo Enio Cinedino, estamos aqui acompanhados de Gustavo Negreiros e de Nártia Assunção, dizer que é realmente um prazer em falar com a senhora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês também. A senhora é a atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a toda poderosa CCJ, né? A senhora é a primeira mulher a assumir o comando de uma comissão mais importante da casa. E o que a gente observa, deputada, é que um dos grandes desafios que a CCJ vai enfrentar é a votação da reforma administrativa, chamada PEC 3220, que é uma das prioridades do governo Bolsonaro. Como é que anda tramitando essa PEC, deputada, e como é que a senhora avalia a sua experiência à frente dessa toda poderosa CCJ? Pois não. Bom, a PEC chegou até nós, ela está na CCJ, já foi distribuída para o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, mas nós estamos aguardando um pouco votação de projetos que estão na CCJ e que tratam especificamente de questões ligadas à pandemia. Então, durante 2 semanas, que foi a semana passada e essa semana próxima, nós, nos debruçaremos sobre projetos relativos à pandemia, como um que aprovamos na semana passada, em que estados e municípios, as prefeituras, podem usar transporte escolar para fazer transporte de agentes de saúde, pessoas que precisam ser socorridas, vítimas do Covid. Então, isso nós aprovamos esse projeto e ele foi aprovado imediatamente no plenário. Então, coisas desse tipo que nós estamos trabalhando, oferecer crédito, possibilitar crédito mais fácil, desburocratizado nesse momento tão complicado. Então, as pessoas contam também com a ajuda da CCJ, esse trabalho da CCJ em prol da população que agora mais precisa. Deputado... E em seguida a gente vai começar a tratar da reforma administrativa. Nós temos diversos requerimentos de partidos que querem ouvir associações, ouvir advogados, ouvir economistas, ouvir pessoas do governo. Então, nós queremos trabalhar com celeridade, mas sem atropelo. Deputada, boa noite, Gustavo Negreiros. Eu queria saber da senhora, a senhora é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, mas antes de assumir, o seu nome foi bastante contestado, sempre se referindo à senhora como a deputada bolsonarista. Como a senhora enxergou esse processo? Eu vi como uma tentativa de atrapalhar a minha chegada até a CCJ, uma tentativa de pessoas que não querem que o Brasil tenha esses projetos destravados, que não querem que o Brasil ande, que não querem que a economia melhore, porque estão pensando no projeto político 2022 e essas pessoas precisam que o governo dê errado. Eu, como uma pessoa, uma cidadã, uma pessoa patriota, eu quero que o Brasil dê certo. Então, eu nunca reclamo do inimigo que está jogando o jogo dele, não, gente. Mas eu tenho que jogar melhor. Então, eu estou na CCJ para ajudar o Brasil a destravar as grandes pautas, ajudar o brasileiro, o povo, todos que precisam. Isso é do jogo, a gente aguenta, mas a comissão tem que andar. Deputada, boa noite, obrigado pela entrevista que a senhora nos concede, de Nártia Assunção, meu nome. A senhora é um dos nomes que ainda permanece com o presidente Jair Bolsonaro dentro daquele grupo, aquele arco de alianças e pessoas que foi montado nas eleições de 2018. Uma das coisas em que o presidente é muito bom é em movimentar paixões, para o bem ou para o mal. A senhora hoje preside a CCJ, que é uma comissão que vai tratar da constitucionalidade de alguns temas caros ao país. Eu queria perguntar para a senhora se a pauta de costumes, que foi um dos pilares que levou o presidente
da República ao posto em que ele está, porque sinalizou-se naquela época que haveria uma guinada conservadora no país, se a pauta de costumes está no horizonte e prioridades da CCJ ou não? Está sim, porque o povo brasileiro é um povo conservador. O nordestino, então, nem se fala. No Nordeste, o povo é muito conservador. O que é um conservador? É alguém que valoriza a família, a educação dos filhos, o trabalho, a propriedade, não quer que a sua propriedade fique sendo invadida, não é? É uma pessoa que preza por tudo isso, por valores da nossa sociedade. Agora, é claro, nós temos que fazer uma gestão que seja bem ponderada, em que as pautas de costume possam andar, mas a gente esteja atento também àquelas pautas que são de interesses de vários outros, de outra parcela da sociedade também, né? Que são as pautas reformistas. Reforma tributária, reforma administrativa, nós temos que andar com tudo, mas as pautas de costume não podem ficar para trás, não, porque antes sentaram em cima dela, a gente sabe que o presidente da Câmara sentou em cima de várias pautas. Vamos pegar aqui, por exemplo, a carteirinha da Uni, não é? Queria liberar os estudantes que muitas vezes não têm dinheiro para pegar uma condução ou para comer, de pagar por aquela carteira, seria gratuito e digital. Ele sentou em cima, não deixou aprovar. Então, nós queremos aprovar projetos que vão facilitar, assim, a vida das pessoas. Deixa eu só perguntar, senhora, e perdão. Que vão valorizar vida, família, propriedade. Que pauta de costumes, por exemplo, a senhora, como presidente da CCJ, visualizaria nesse momento, que é uma das mais relevantes para o governo do presidente Bolsonaro? Eu, por exemplo, tenho um projeto que é até de minha autoria, que eu quero aprovar, que ele garante que fique muito claro que aquelas famílias que promovem o ensino domiciliar, ou seja, que deixam os filhos em casa para aprenderem com uma avó, uma tia ou com os pais, essa criança, né, ela vai ter essa liberdade de aprender em casa e os pais não poderão ser perseguidos pelo Estado, como tem sido, como se ele estivesse fazendo algum tipo de abandono intelectual. São poucas famílias no Brasil que fazem esse ensino domiciliar, ou homeschooling, mas elas merecem atenção e a tutela do Estado para pararem de serem perseguidas como se estivessem abandonando os seus filhos, quando na verdade estão cuidando com muita dedicação. Existem várias pautas que são importantes, né? Nós temos aí a questão, por exemplo, do voto impresso, que é muito importante, que já passou pela CCJ e agora a gente quer trabalhar na comissão especial. Nós temos a questão da legítima defesa, nós temos projetos que vão combater o ativismo judicial, ou seja, uma das fontes de insegurança jurídica para nós, que é o Congresso aprova uma lei, o Judiciário vai lá e decide de forma totalmente diferente ao que está na lei ou na Constituição. Como, por exemplo, né, nós temos aí a questão da prisão em segunda instância, que nós estamos trabalhando agora. Então, tem muita pauta que a gente vai trabalhar para ajudar o nosso país a ter mais segurança pública e segurança jurídica. Deputada Ênio Cinedino, a senhora é formada em Direito e é procuradora do Distrito Federal aposentada. A senhora também é uma das deputadas mais combativas e combatidas na Câmara dos Deputados. Eu queria que a senhora desse uma opinião sobre, eu acho que um eventual desconforto da senhora, como uma pessoa que entende de leis, em ver essa Suprema Corte exercendo funções executivas e invadindo as competências alheias. Qual a sua opinião a respeito? Eu falei exatamente sobre isso agora, quando eu falei do combate ao ativismo judicial. Hoje a gente tem uma Suprema Corte que avança nas competências tanto do Poder Executivo, do Presidente da República, quanto do Legislativo, então criando leis. E isso é muito ruim para o país, isso é muito ruim para a democracia. E nós queremos trabalhar com as ferramentas que nós temos, que são ferramentas jurídicas. Então, nós vamos trabalhar projetos de lei, vamos trabalhar, fazer de tudo para aprovar esses projetos na CCJ e também no plenário da Casa.
para que o Congresso possa ter a sua autoridade resgatada, para que um cidadão saiba se algo que ele faz é legal ou é um crime, porque hoje em dia você não sabe mais. Você fala alguma coisa na internet, de repente alguém vai entender que aquilo ali era um ato criminoso, sendo que não havia nenhuma previsão legal. Então, hoje a gente está vivendo uma situação bastante complicada, como, por exemplo, essas invasões, né, às nossas liberdades individuais. A pessoa vai a um parque para respirar puro, sozinha, sem botar ninguém em risco, e ela é presa, ela é levada para uma delegacia de polícia. Ou então a mulher vai andar na praia, está lá de biquíni, e de repente é levada também colocada dentro de um camburão. Uma pessoa quer trabalhar, tem o seu comércio, e tem lá um decreto de um governador que obriga a fechar as portas. Eu defendo a Constituição Federal, e a Constituição diz que só quem poderia diminuir, mitigar qualquer direito ou garantia fundamental seria por iniciativa do presidente da República, tá? Estado de defesa ou estado de sítio, com a concordância do Congresso Nacional. Então, nós estamos vendo muitas violações ocorrerem, e nós temos em mente que é um momento delicado, que nós temos que lutar pelas vidas, sim, mas não é só lutar pela vida cuidando da saúde das pessoas, que é fundamental. Então, nós estamos trabalhando para ter vacina, nós estamos trabalhando para dar todo o suporte, todo o socorro ao povo brasileiro, para ter respirador, dispensa de licitação para governadores, prefeitos poderem comprar, poder fazer hospital de campanha, mas esse dinheiro precisa chegar lá. Não pode haver, né, utilização para outras coisas. E é preciso cuidar, como o nosso presidente sempre diz também, do emprego das pessoas. Desemprego e fome matam. Verdade. O Supremo mais atrapalha do que ajuda o governo Bolsonaro, deputado? Não era para ser uma coisa nem outra, né? Num sistema de separação de poderes, o Supremo ele tem que aplicar a lei, a Constituição, ao caso concreto, o Legislativo fazer a lei e o presidente tem que executar as leis desse país, né? E fazer as opções pelas políticas públicas. Nós vamos continuar trabalhando para que a gente possa retornar a esse sistema, que é o sistema republicano que está previsto na nossa Constituição. Deputada, eu vou voltar a esse tema porque a senhora falou em ativismo judicial, em combater esse ativismo judicial, e aí eu vou botar aqui as coisas dentro de um contexto. A senhora foi um dos alvos daquele inquérito aberto de ofício pelo STF no ano de 2019, salvo engano, que chegou a investigar ali parlamentares ligados ao presidente, jornalistas ligados ao presidente, e agora a senhora é presidente da CCJ. Quando a senhora fala em combater ativismo judicial, presidindo a CCJ, isso não pode ser interpretado como esticar a corda, especialmente no momento em que há uma espécie de tensão entre os poderes, porque a mim parece que esse sistema de freios e contrapesos que deve haver entre as instituições está meio que desequilibrado. O que eu pretendo é exatamente tirar a tensão, né? Quando você recoloca as coisas dentro dos seus devidos quadrados, você retira uma tensão que existe hoje, de um usurpando competência de outro. Isso não é correto. Mas eu, como presidente da CCJ, eu não posso impor as minhas pautas. O que eu tenho que fazer é ter muito cuidado para que eu possa reunir ali, né, projetos dos mais diversos interesses. O pessoal do centro, da direita, da esquerda, todo mundo tem que ser atendido para que eles possam participar da comissão ativamente e a gente possa produzir, a gente possa funcionar. Não interessa a mim, nem interessa ao Brasil que a CCJ fique sendo objeto de obstruções. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso conversar com todos, manter um bom diálogo e, claro, faz parte da minha pauta e de vários parlamentares, tanto que eu pautei projetos que não são de minha autoria, tá? Para exatamente combater esse ativismo, resgatar a autoridade do parlamento. Mas nós vamos ouvir a todos, né? E todos terão voz e vez na CCJ, tá? E é claro, na democracia é assim, né? A maioria, ela prepondera, mas a minoria, ela tem que ter vez também. Falar em maioria, deputada, o presidente Jair Bolsonaro ele foi eleito
com um discurso de reformar esse país, contra a corrupção, tudo. E há mais ou menos uns meses, 6 meses, ele acabou se aproximando do chamado Centrão, onde tem vários deputados aí cheios de processo, várias figuras carimbadas de um passado político terrível. Como é que a senhora vê essa aproximação do presidente com o chamado Centrão? Quem melhor definiu isso para mim, logo que essa aproximação ocorreu, foi o deputado do Paraná, Paulo Eduardo Martins, que diz o seguinte: o presidente joga xadrez com as peças que existem no tabuleiro. Tá? Não adianta você querer fazer diferente, né? Um presidente da República no Brasil, no nosso sistema, ele não governa sem o Congresso. É absolutamente impossível governar sem o apoio do Congresso. Então, o que o presidente fez foi abrir espaço no seu governo, e agora mais ainda, para que parlamentares de diversos partidos pudessem participar, né? Pudessem integrar o governo. Mas uma coisa é certíssima, né? O presidente sempre deixa muito claro que ele não vai permitir qualquer ato de corrupção. Nós, até hoje, já na metade do governo, mais da metade do governo, o Bolsonaro já se passou, e nós não temos um caso de corrupção no governo, e nem haverá, porque o presidente não é um homem corrupto, e ele sempre faz questão de deixar isso muito claro. Se alguém dessas pessoas indicadas por algum partido aí, do chamado Centrão, né, fizer um ato de corrupção, será afastado do governo, e a pessoa que indicou será responsabilizada. Então, a gente sabe como é que a coisa caminha, tem que caminhar, para que a gente possa votar e ter projetos aprovados, tá? Essa aproximação, no meu modo de ver, já deveria ter ocorrido há muito mais tempo, no começo do governo, tá? Porque só assim você consegue governar. Deputada, a última pergunta. A senhora republicou uma entrevista da médica Roberta Lacerda, aqui na 96 FM, sobre o tratamento precoce com relação ao Covid-19. Qual a sua opinião a respeito? Eu sou a favor de nós percorrermos todas as vias em busca de salvar vidas. Então, eu sou a favor que as pessoas que querem tomar vacina, tomem vacina, que o governo ele forneça vacina para todos os brasileiros que assim desejem, e também que os médicos possam ser livres para cuidar dos seus pacientes, e o paciente que queira fazer um tratamento que ele possa fazer junto ao seu médico, né? Então, eu sou a favor de que se pare com essa guerra ideológica, como se para você apoiar a vacina você tiver que ter que ser contra o tratamento precoce, e se você for a favor do tratamento precoce você tem que ser contra a vacina, e só quem perde com tudo isso é o brasileiro, né? Então, eu assisti, eu compartilhei a entrevista da doutora Roberta, uma belíssima entrevista, e tenho compartilhado de vários outros médicos que trazem a sua experiência clínica, como eles têm conseguido obter sucesso, salvar vidas com o tratamento que eles dão. Então, existem vários remédios, não é só um, estão se descobrindo novos remédios, tá? E é importante a gente tentar de tudo, porque o que está ali em risco é a vida das pessoas. Antes de a senhora nos deixar encerrar a entrevista, queria que a senhora, por favor, avaliasse o ritmo de vacinação do país. E outra, a senhora citou aí guerra ideológica, mas é inegável que o próprio presidente colabora para as distensões quando adota uma postura, por exemplo, como ele já adotou recentemente, sobre discursos muito inflamados a respeito da vacina. Por exemplo, ele chegou mesmo a desdenhar da Coronavac, e hoje esse imunizante é o que representa quase a totalidade do que é aplicado hoje no país. A senhora não acha que esse tipo de ação acabou atrapalhando o andamento e ritmos que temos hoje? Uma coisa que o presidente fala, todo mundo sabe que ele tem um temperamento explosivo, quando ele é atacado ele retruca. Outra coisa é o que o governo dele faz. Em nenhum momento o presidente virou as costas, tá, para as possibilidades de tratamento, inclusive com relação à vacina. Hoje o Brasil é um dos poucos países do mundo que produz a vacina no seu território. Isso foi uma aposta do presidente, que lá atrás fez uma medida provisória no dia, se não me engano, 6 de agosto de 2020, e o Brasil investiu bilhões
na Fiocruz, na vacina de Oxford, como se diz. Estamos produzindo hoje aqui e também no Butantan. Então, na verdade, é preciso separar um discurso, às vezes mais inflamado, da ação. Mas as pessoas querem confundir, ficam xingando o presidente dos piores nomes, como se ele não estivesse atuando para salvar vidas. E ele está, e o seu governo está, e agora o Exército, inclusive as Forças Armadas, estão entrando nesse esforço concentrado, e o Brasil hoje tem um ritmo de vacinação que está surpreendendo o mundo. O Brasil é um dos primeiros países do mundo em vacinação. Estamos de parabéns. Deputada Bia Kicis, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal das 6. De nada, um grande abraço para vocês.